Gostaria de convidar a pregadora da noite, Diaconisa Eliette, para vir aqui dar essa palavra para os corações. Diaconisa Regiane, ela não existe, né? Maravilhosa. Ela é a bênção de Deus. Nosso culto está maravilhoso. A presença do Senhor muito forte, intensa aqui mesmo. E vamos lá, o nosso terceiro dia de milagre, né? Hoje nós estaremos falando sobre o mês de março, que é o mês 3. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração é sobre mais um dos milagres que Jesus fez. A pastora citou aqui sobre a filha de Jairo, a mulher do fluxo do sangue. E a palavra que eu tenho também é parecida. Vamos lá em Atos 3, que a gente vai falar um pouco sobre a cura do coxo. Amém? Todos abriram? Atos 3. Nós estamos vivendo o nosso 359, né, pastora, dia hoje de milagres. E glória a Deus, essa semana nós temos aqui o apóstolo Cristiano. Todos nós recebemos, né, o nosso projeto de vida. Vocês têm anotado todos os dias as ministrações. No primeiro dia nós tivemos com o apóstolo Cristiano, que ele falou como vencer o medo do futuro. Foi uma palavra tremenda, abençoada. E ontem a pastora Ângela, né, ela falou: abre-se para a transformação da sua mente. E hoje o que eu vou estar falando a respeito dessa ministração são 3 coisas que você precisa saber para alcançar o teu milagre. Quantas pessoas aqui nessa noite querem aprender? Eu quero que o Senhor tenha nos ensinado. Amém? Vamos lá. Pedro e João subiu junto ao templo à hora 9 para a oração. A hora 9 aqui é equivalente a 3 horas da tarde, que eles estavam subindo para orar no templo. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João fitando os olhos dele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não temas, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-a pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando-se ele, pôs-se em pé e andou. E entrou no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu o andar e o louvar a Deus. Quando eu frisei aqui que ele entrou no templo, é porque naquela época tinha lei que pessoas com deficiência eram proibidas de entrar no templo. Eles eram tidos como pessoas malditas. Eram que o pai ou a mãe tinham pecado, e isso aí ocasionou esse problema. Às vezes a visão, uma lepra, era aleijado, e ele vivia na frente do templo. Ele só podia ficar na frente do templo, só observando, porque ele era proibido de entrar. Naquela época a lei, ele era impuro para estar no templo. E as 3 coisas que hoje eu quero te apresentar para nós alcançarmos o nosso milagre é você orar, é você falar e é você agir. Quem trouxe caneta pode anotar, porque isso é muito interessante.
Primeiro é você orar, você falar e você agir. Frequentemente ouvimos pessoas que falam que estão esperando uma resposta de Deus para a sua vida. Dentre essas pessoas, aquelas que esperam em oração, mas também aquelas pessoas que não fazem nada para que o milagre aconteça. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço. É aquela pessoa que fica, eu estou 20 anos na igreja, mas o meu milagre não chegou. Eu estou há 10 anos na igreja, mas o meu milagre não chegou. Uma pergunta, o que tu tem feito para o teu milagre chegar? Porque a gente só falar, eu quero o meu milagre, é muito fácil. Mas o nosso Deus, ele não é tipo assim um boy, um self-service, que você chega lá e pega. Não, ele vai te dar, mas ele quer algo em troca. E aqui na nossa igreja, o que não tem faltado é palavras proféticas, é palavras poderosas. Quando você levanta as tuas mãos, que nem a pastora falou ontem, que não seja automático, só porque, eu recebi, eu levantei. Quando você pensar em levantar a tua mão, levanta com fé. Porque na hora que Pedro falou para aquele paralítico, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Ele não ficou esperando 2 vezes. Ele simplesmente não queria nem saber se ele ia conseguir ficar em pé ou não, porque ele já era paralítico de nascença. Ele nunca sequer colocou o pé no chão. Então ele falou, eu estou indo. A coragem dele foi extrema. Ele não só ouviu, mas ele agiu. E o que o Senhor quer das nossas vidas é isso, é a gente orar, falar e agir para que o nosso milagre aconteça. Na Bíblia nós vemos vários exemplos de pessoas que esperaram muito tempo por um milagre. Aqui nós vamos relatar que nós temos a mulher do fluxo de sangue, como a pastora falou, que está lá em Mateus 9:20. Outra mulher também que a pastora ontem falou, a mulher que vivia encurvada. Ela vivia encurvada há 18 anos. Sabe o que é isso? Igual ela falou ontem, né? A mulher tão encurvada que a pessoa não tinha noção realmente da estatura dela. Há 18 anos ela tinha esse problema. E também Betesda, havia um paralítico que há 38 anos havia esse problema nele. Então assim, de repente o teu problema, o teu milagre, não chegou em 1 ano, não chegou em 2 anos. Mas você já viu o tempo que essas pessoas esperaram para alcançar o milagre? Esse aqui da porta do templo, ele ficou praticamente, aqui não fala em relação à idade dele, né, pastor? Mas eu creio que ele deveria ter uns 40 ou até mais, porque ele já vinha de nascença essa paralisia, ele não conseguia andar. Então ele esperava esse milagre, se é que ele esperava esse milagre, se é que ele achava que algum dia na vida ele poderia levantar. Porque de repente eu acho que ele não conhecia ainda o Cristo, ele não tinha ouvido falar ainda do Senhor. Então ele ficou lá esperando, ele esperava o quê? Era esmola, ele não estava esperando o milagre. Porque naquela época, falam que os judeus, quando eles iam para o templo, eles iam, já levavam uma oferta para dar para aqueles pedintes, que fala, né, pastor? Que ficam na porta da igreja, e não era vergonha. Eles separavam aquela oferta, eles levavam para dar para aquelas pessoas. Porque eles sabiam que aquelas pessoas tinham aquela certa deficiência e não tinham acesso ao templo, eles não podiam entrar. Mas que nessa noite nós possamos colocar no nosso coração que a gente não vai mais esperar mais momento nenhum para o nosso milagre. 2017 é o ano. A gente não está esperando o milagre, a gente já está vivendo o milagre. Eu comecei a viver o meu milagre a partir do momento que o nosso pastor lançou 365 dias de milagres. Mas aí de repente você deve pensar, mas Japanese Eliette, eu não vivi milagre nenhum, não aconteceu nada novo na minha vida. Só que você tem que abrir os teus olhos espirituais. Se você ainda não está vendo pelos olhos espirituais, peça ao Senhor para abrir. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa entender o que é viver milagre na tua presença. Viver milagre não é simplesmente eu ganhar um carro novo, eu ganhar na Mega Sena, que isso a gente nunca vai ganhar, porque crente não pode jogar, né? Apostar. Mas, eu vou ganhar uma casa. Amém que você vai ganhar tudo isso. Mas não é só isso que o Senhor quer viver milagres na nossa vida. Porque como a pastora falou, nós já somos um milagre. Só o fato de nós estarmos aqui com vida, com saúde, só o fato de termos acordado, colocado o pé no chão, respirado, já foi um milagre que o Senhor fez na minha vida. Então que você comece a entender que
esperar acontecer coisas palpáveis, coisas materiais para me saber que, eu estou conseguindo um milagre. Mas que você possa profetizar que eu vou viver esse ano de milagre, seja qual for o milagre. Mas você tem que fazer o quê? Primeiro você tem que orar. Se você não começou a orar, eu te dou um conselho. Comece a apresentar ao Senhor. Eu tenho certeza que você já apresentou. Comece a apresentar cada um dos teus milagres. Senhor, é esse que eu quero. Senhor, é esse o milagre que eu quero. E comece a pagar preço. Comece a orar. Comece a conversar com o Senhor. Na verdade, não somos nós que estamos esperando Deus agir, né? Deus é que espera a nossa oração de fé para operar milagres. Você entendeu o que eu falei? Amém. Na verdade, não somos nós que estamos esperando Deus agir. Deus é que espera a nossa oração de fé para agir o milagre. Amém. Porque não adianta eu falar, eu quero o meu filho na presença do Senhor. Tudo bem, eu falei aqui, acabou. Ficou em off, eu não falei mais nada, não comentei. Só foi isso que eu falei? Não. O Senhor está esperando realmente uma oração de fé, que nem o Jairo, que nem a mulher do fluxo de sangue. Uma coisa sobrenatural. Ela simplesmente não queria saber de nada. Ela só foi lá e tocou com o dedinho dela nas vestes do Senhor e ela ficou curada. O Senhor está esperando isso, que nós tenhamos uma oração de fé. E aí Ele vai operar o milagre. Talvez você esteja demorando, tomar também uma posição de fé. Porque às vezes nós só falamos, nós só profetizamos. Mas será que a nossa fé a gente tem colocado em prática? A gente tem colocado a nossa fé em ação? Ou será só que eu vou falar porque o pastor mandou, porque o pastor falou, eu vou repetir? Mas será que realmente dentro de nós tem fluído uma fé? Será que dentro de nós realmente a gente tem gerado essa expectativa para o Senhor estar operando milagre na nossa vida? É uma pergunta que eu te deixo. Pergunta para você mesmo: o que eu tenho feito para o Senhor gerar um milagre na minha vida? Pedro e João, eles encontraram um paralítico à porta do templo. Este homem ele não podia entrar, porque segundo a lei, nenhuma pessoa com defeito podia entrar no templo. Com certeza ele havia esperado pelo seu milagre há muito tempo. Há muito tempo. A gente conhece, eu acho que cada um de nós conhecemos alguém com uma certa deficiência. E às vezes a gente não dá nada, né, pra gente ou pro nosso corpo. E aí depois que você vê um irmão do nosso lado com uma certa limitação, será que você lembra de agradecer ao Senhor? Obrigado, Deus, porque meu corpo é perfeito. Obrigado porque eu tenho minhas pernas e os braços. Quanto tempo ele ficou esperando, né? Não importa quanto tempo você está esperando. Esse é o ano do nosso milagre. Amém. Você está esperando o milagre ou você já está vivendo o milagre? Amém? Porque você está esperando e você está vivendo. Glória a Deus. E é isso que o Senhor quer. Que nós vivemos cada dia um milagre. Vamos refletir sobre isso. Quando Pedro e João estavam indo para o templo, eles estavam indo fazer o quê? Estavam fazendo o quê, irmão? Orar. É isso aí. Foi a primeira coisa que eles fizeram. Eles estavam indo para o templo orar. 3 horas da tarde eles estavam indo para o templo orar. E ali eles se depararam com esse aleijado. E eles foram perante esse homem ministrar cura. Eles foram ministrar cura. E Pedro e João entenderam que Deus queria curar aquela vida que há tanto tempo esperava com ousadia. E eles começaram a falar do Senhor para aquele homem. O momento da oração é a hora mais abençoada do nosso dia. Lá em Jeremias 29, 12, se você puder anotar, né? São referências maravilhosas. Lá em Jeremias 29, 12 fala: então, se me invocares, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Eu tenho certeza que em momento nenhum das tuas orações o Senhor tem deixado de ouvir. Aquela oração que às vezes você faz, sabe, chorando, sem palavras, né? Que tem hora que a gente dá: Senhor, eu não sei nem o que falar contigo. Mas aí vem o Espírito Santo, né? Intercede ao Pai com gemido inexprimido. E aí você começa a chorar, daqui a pouco as palavras começam a fluir. E daqui a pouco você está fazendo aquela oração de coração, de fé. E o Senhor tem recebido. O Senhor ele fecha os ouvidos para o nosso clamor. Na oração nós levamos nossas preocupações e problemas e voltamos abençoados pelo Senhor. Olha,
na oração, nós levamos nossas preocupações e nossos problemas e voltamos abençoados do Senhor. Quando as pessoas aqui em momentos às vezes de pânico, de desespero, de angústia, você quantas vezes dobrou o teu joelho, às vezes você veio para a igreja com o coração triste, eu não quero louvar, eu não quero cantar, e você começou a orar e o Senhor começou a trazer o refrigério para a tua alma. Eu sou assim. Eu já passei por isso, eu vivi isso, de às vezes chegar aqui na igreja e falar, Senhor, hoje eu não estou bem, eu não quero orar, não quero cantar. E daqui a pouco eu comecei a falar com o Senhor, o Espírito Santo começou a me envolver e a gente começa a glorificar, a gente começa a adorar o Senhor. Daqui a pouco você para assim, você, eu não estava triste, eu não estava angustiada, cadê? O Espírito Santo, ele vem e ele conforta. Mas a oração não é apenas pedir, mas também é desfrutar da comunhão com o Senhor. Uma vez eu ouvi minha pastora falar que às vezes a gente chega, a gente ora, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu estou assim, Senhor, eu estou assado. Falou tudo? Descansa. Deixa o teu ouvido sensível para ouvir o que o Senhor vai falar. Mas eu não estou ouvindo nada, Diaconisa. Pede ao Senhor, Senhor, abre aqui meu ouvido espiritual para a gente ouvir. Que a gente não possamos só orar, mas que a gente possa desfrutar desse momento de comunhão com o Senhor. Às vezes a gente pode não ouvir, mas tu sente, eu sinto algo diferente, que vem aquela coisa assim como se estivesse abraçando, daqui a pouco você começa a chorar, e às vezes a gente chora, quantas pessoas olham pra gente às vezes chorando, tá com problema, tá triste, não, é a presença do Espírito Santo que é tão envolvente, que é tão maravilhosa, que a gente acaba se derramando, não tem como você se segurar. Então que você não venha só orar, mas que você venha deixar ser envolvido pelo Senhor. Amém? Amém. E conversar com Jesus, agradecer por tudo, adorar Ele, como se Ele fosse e Ele é a razão do nosso viver. Há pessoas que querem ser só abençoadas, mas não estão dispostas a pagar o preço da oração. Querem receber tudo pronto, né? Como fast food espiritual, como se Deus tivesse um teleentrega, onde você liga e a pizza chega. Não é assim. Você precisa orar, orar e orar. Essa é a primeira dica para você alcançar o teu milagre, oração. Amém. E a oração ela é muito boa. É muito bom você se envolver, você começar a falar com o Senhor. Pode estar aquele dia, sabe, atribulado, pode estar aquele dia, você teve um dia perturbado no trabalho, dentro de casa às vezes está aquele tumulto, o marido, a esposa, os filhos. Tira teu momento, vai para o teu quarto, dobra teu joelho, relaxa, fala, Senhor, toma o controle aí que eu vou conversar aqui um pouquinho contigo. E começa a se envolver com o Senhor na oração. O momento da oração é o momento do nosso milagre. Amém. A oração é o momento do nosso milagre. É a hora que a gente começa a se envolver, que a gente começa, sabe, a mostrar para o Senhor a nossa necessidade, a nossa deficiência, a nossa limitação. E o Senhor, Ele vai começar a agir onde Ele tem que agir, não é onde a gente quer, mas é onde Ele sabe que a gente precisa de um milagre. Às vezes você está pedindo um milagre que não tem nada a ver com o que Deus quer te dar, né? Mas o Senhor, Ele já listou todo o teu milagre para 2017. Os meus já listei, faltou até espaço aqui no projeto de vida, mas amém, está nas mãos do Senhor. Enquanto oramos, a nossa fé se fortalece para Deus realizar milagres. Quando você vai à igreja, deve estar sensível a tudo o que acontece, com a possibilidade para que Deus possa operar maravilhas através da sua vida. Quantas pessoas às vezes, quantos de vocês, quantos de nós, às vezes, como eu falei, a gente entra às vezes triste, atribulado, com problemas dentro da igreja, e do mesmo jeito que você entra por essa porta, você sai. Aí você chega em casa, você chega lá fora, você fala, o culto hoje foi horrível. O louvor não fluiu. O louvor hoje não estava bem, a pastora não cantou como ela canta todo dia, a palavra do pastor Alfredo não falou nada comigo, mas você tem que estar o quê? Você tem que estar acessível a tudo que acontecer aqui dentro. Você entrou por aquela porta, se desliga, tira a tomada o interruptor da tomada e fala, Senhor, deixa lá fora, agora eu quero sentir só a tua presença, agora eu quero estar só com a tua presença, só com a tua comunhão, que eu tenho certeza que você não vai entrar do mesmo jeito que você saiu. E se você sair, eu vou te dar um conselho. Pergunta o Senhor o que está acontecendo, porque tem algum problema.
Porque aonde a presença do Senhor está, algo tem que acontecer. Quando o Espírito Santo de Deus começa a manifestar aqui nesse lugar, não tem como você sentir aquele arrepio, aquele friozinho, aquele calor. Daqui a pouco você está derramando as tuas lágrimas, daqui a pouco você está pulando. Você tem que estar acessível ao Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Você tem orado? Uma pergunta boa. Quanto tempo do nosso dia a gente passa na frente da televisão? Quanto tempo do nosso dia a gente passa na frente de um filme? Eu vou ser sincera para você. Já teve épocas de eu passar quase o dia todo vendo filme, emendando um atrás do outro. E quando eu chegava para orar, minha oração acho que me levava 20 minutos. E esse está o nosso grande erro. Porque a gente está ocupando o tempo do Senhor com coisas que não tem nada a ver. E depois a gente vai correr, eu quero o meu milagre para 2017. 2017 está cheio de milagre. Como eu falei, o Senhor já listou tudo para você. Mas vamos pagar o preço. Nós vamos só ficar esperando a palavra que o nosso pastor liberou aqui e ficar de camarote esperando chegar, porque não vai chegar não. Deus quer ver o teu esforço, Deus quer ver o teu preço. Deus quer ver até onde você vai para alcançar os teus milagres. 2017 está liberado os milagres. Só que você, é o que o pastor falou, a senha, né? É a disciplina. Isso, a disciplina é a senha, né? Para o nosso milagre. Que nessa noite tu possa colocar no teu coração, a minha disciplina a partir de agora vai ser oração. Porque a oração vai ser a chave para o meu milagre. Se até que eu não consegui, alguma coisa tinha de errado, eu vou começar a mudar. Essa é a primeira dica, orar. Passa tempo mais com o Senhor, dedica mais o teu tempo para o Senhor. Senhor, eu vou esquecer um pouquinho o meu problema, a minha conta, o meu esposo que me aborreceu, a minha esposa que falou algo que me aborreceu, mas eu vou conversar um pouquinho contigo. Tira o teu momento para conversar com o Senhor. Eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer, não vai ser em vão. Porque nada que a gente faz para o Senhor é em vão. Amém? A segunda dica é quando você falar. Você orou, agora você vai falar. No versículo 6, vamos lá. No versículo 6 fala, e disse Pedro, o que é que ele falou? Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Olha que lindo. Quando você falar, aqui Pedro, sempre Pedro, né, pastor? Nosso colega, Pedro é maravilhoso, ele foi e falou com autoridade, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho isso te dou. O que ele tinha? Palavra, a palavra, o nome de Jesus Cristo Nazareno. Ele falou, não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho isso te dou. Eu acho que na hora que ele falou assim, mas não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Acho que o mendigo deve ter falado assim, opa, ele tem alguma coisa. Já que ele não tem uma prata e um ouro, ele deve ter um bronze, ele deve ter, sei lá, uma comida, um pão, alguma coisa. Só que quando ele falou, olha para nós, que o coxo olhou, né? Porque eu acho que de tanto ele pedir esmola, acho que ele nem olhava, só esticava a mão, né? Quando Pedro pediu para ele olhar para eles, que ele falou, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, que o Pedro falou, levanta-te e anda, em nome de Jesus o Nazareno. Você já pensou como seria a cena? O homem que nunca colocou um pé no chão, o homem que nunca ficou em pé, nunca sequer deu um passo. De repente chega alguém e fala para ele, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Eu acho que ele não pensou duas vezes. Isso aqui foi o quê? Isso aqui foi o ato de falar. É o que nós temos que fazer em 2017. Nós temos que orar. O segundo, nós vamos falar. Vamos começar a falar, Senhor, o meu milagre é esse. Senhor, o meu milagre é esse. Mas não fala só, começa a profetizar. Começa a usar de autoridade com o teu milagre. Não deixa que Satanás pega você numa área em que você está desapercebido e vai lá e rouba a tua palavra. Rouba o teu milagre. Rouba a tua bênção. Começa a profetizar. Começa a falar. Ao ver o paralítico caído, esperando uma moeda ou um pedaço de pão, Pedro não ficou calado. Ele não ficou calado. Com a autoridade ele foi lá e falou, não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou. Levanta-te em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. E possivelmente o pedinte tinha mais do que o próprio Pedro, né? Quando Pedro falou, eu não tenho prata e nem ouro. De repente o mendigo tinha umas moedinhas, né? Que alguém já tinha passado lá para dar. Só que ele não imaginava o que o Senhor tinha para dar para ele. E se ele imaginasse, ele não ia nem pedir nada, né? É como se você tivesse um cartão de crédito, né?
como nós falamos que a disciplina é a senha do nosso milagre. Que é como nós tivéssemos um cartão de crédito. Nós temos o cartão de crédito. E a senha do nosso cartão é Jesus Cristo. Só que para você ter essa senha, você tem que estar com créditos, né? Se você tiver um cartão e tiver uma senha, mas não tiver crédito, de nada vai adiantar. Então aí fica a dica para você começar a acumular os teus créditos perante o Senhor. É você orar e você começar a falar. O terceiro é você começar a agir. Além de orar e falar com autoridade, Pedro e João também agiram com intrepidez e amor. Eles estenderam a mão e ergueu o paralítico. Essa atitude foi o completo para que o milagre acontecesse. Não adiantaria somente orar e profetizar sem agir. Não ia adiantar somente o Pedro e o João falar, você vai ficar curado, você vai levantar. Mas se o paralítico também não tivesse o momento dele de levantar. Quando Pedro esticou a mão, ele segurou na mão de Pedro e com toda a fé, com toda, ousadia, ele foi e levantou. Esse foi o momento dele agir. Essa atitude foi um conjunto para que ele pudesse se erguer, né? O paralítico se esforçou para levantar. A força que opera o milagre foi a fé que atua pelo amor. Essa passagem aqui a gente tem lá em Gálatas 5:6, que você também pode anotar, né? A fé atua pelo amor. Muitos crentes oram e profetizam, mas ficam só olhando e não fazem nada. Querem receber oração, profecias de bênção, mas não têm atitude de confiar no Senhor e fazer a sua parte. Às vezes acontece muito isso com a gente. A gente só quer receber oração, a gente só quer receber profecias. Que nem às vezes chega pessoas perto de nós falando em língua, vem, entrega o recado do Senhor, tá bom, entrega o recado do Senhor, eu vou descansar. Mas aí a pessoa se acomoda, não procura fazer nada para que o Senhor comece a trabalhar, para que o Senhor também comece a agir. A gente tem que começar a mudar isso. Não adianta só confiar em Deus, mas nós temos que fazer também a nossa parte. Você precisa fazer algo que seja uma atitude de fé. Crer e agir com fé. Então creia, porque se creres, aleluia, está lá em João 11:40. Pode ser um gesto simples, como estender a mão, mas que seja o fruto da tua fé. Não adianta também você estender a mão e eu vou estender só por estender. Não quero saber se vai acontecer, mas estenda a tua mão. Se tiver que ir, vai com fé. Se tiver que falar, fala com autoridade, para começar a agir isso na tua vida. Você está disposto a tomar uma atitude de fé? Você tem coragem de fazer algo para demonstrar a sua fé? O Senhor está te dando 2017 de presente. Amém. E as promessas deles vão se cumprir cada uma na nossa vida. Muitas pessoas ficam como aquele homem paralisado à porta da igreja. Cristãos indecisos que não tomam posição na presença de Deus. É como se estivesse com a paralisia espiritual. Eu estou indo para a igreja por ir, eu estou indo porque meu pai mandou, estou indo porque minha mãe mandou. E chega aqui dentro, não tem nenhuma atitude para que o Senhor possa, está lá embaixo, está me chamando. Às vezes você tem que fazer algo para chamar a atenção do Senhor. A gente faz tanta coisa para chamar a atenção dos homens, né? Às vezes a gente quer um emprego, a gente vai, preenche o nosso currículo, enfeita, vai bem vestido. Quando nós éramos novos, eu, né, no caso, né? A gente se arruma muito bem, bota aquela roupa para chamar a atenção do namorado. Os namorados também botam aqueles perfumes maravilhosos, se vestem bem para chamar a atenção da namorada. Mas o que é que tu tem feito para chamar a atenção do Senhor? Tu não possa ser mais um no meio da multidão. Quando você estiver aqui dentro, você possa fazer o máximo para atrair a atenção do Senhor para a tua vida. Porque o Senhor, Ele vai olhar e vai falar, vou lá visitar minha filha, vou lá ver o que ela está precisando. Cristãos indecisos, que não tomam posição na presença de Deus, né? O seu lugar não é na porta da igreja, e sim no altar, adorando e louvando ao Senhor. Amém. Aquele aleijado, aquele coxo, ele passou toda a vida dele na porta do templo. Mas a partir do momento que o Senhor foi lá e curou, ele entrou.
Ele entrou como? Ele fala lá, né? Ele entrou, os pés, os tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando ao Senhor. Olha que coisa linda. O homem que toda a vida era paralítico, não conseguia dar um passo, né? Aí de repente vai lá alguém, profetiza um nome lá e ele ficou de pé. Você queria que ele ficasse como? Ai meu Deus, eu vou lá, tal. Nada disso, ele foi com toda a força, foi pulando, foi saltando. Não queria saber se o pé dele realmente estava bom, se o tornozelo estava no lugar. Ele foi entrando no tempo com Pedro e João e foi lá adorar o Senhor. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Quando a gente se arrumar, bota a tua melhor roupa, bota o teu melhor perfume. Não vem para a casa do Senhor. Às vezes eu falo isso com meu filho. Não vai para a casa do Senhor como se você estivesse indo para uma casa de uma pessoa qualquer, ou como se você estivesse indo para qualquer lugar. Aqui é um lugar santo. Quando você vier, bota a tua melhor roupa, a tua melhor sandália. Esse vestido já, Vanessa, é para mim com um casamento, é para mim com uma festa. Para que uma festa melhor do que essa? Onde o Senhor está aqui te esperando. Onde você vai vir aqui celebrar o Deus dos Deus, Senhor dos Senhores. Aqui é o melhor lugar. Então, quando você vier para a casa do Senhor, faça que nem esse coxo. Vem saltando, vem pulando, vem de alegria. A nossa pastora às vezes está aqui ministrando louvor e eu vejo ela pulando, poxa, mas igual uma maluca também pulando. Quero nem saber. Eu não danço, nunca dancei no mundo. Não sei nem o que é isso, né? Mas glória a Deus. Mas é o momento que eu tenho para dançar aqui. O momento que eu tenho para dançar aqui. Meu marido fala que eu fico pneu. Aí fala que nós vamos calando. Ele às vezes ele se manda de querer dançar comigo, aí eu, tá, vamos lá. Pessoa que nunca dançou na vida, né? Ele que espera, parece ter um calando dançando. Eu falei, não, esquece, isso não tem nada a ver comigo. Mas enfim, eu quero te falar aqui nessa noite, quando não, você já está vivendo o teu milagre. Então quando você começa a vir para a casa do Senhor, vem pulando mesmo, aí Deus, glória a Deus, eu estou aqui, eu quero te adorar. Atrai a presença do Senhor para você. Mostra para Deus que você está aqui. Fala, Senhor, eu vim aqui, eu quero te adorar. Minhas contas estão em casa, meu cartão está em casa, o marido foi embora, a mulher foi embora, mas eu estou aqui, eu quero te adorar. Porque você pode ficar você pode ficar sem tudo na tua vida. Você só não pode ficar sem a presença do Senhor. Porque se você ficar sem a presença do Senhor, desculpa te falar, você já está morto. Tá? Então procura sempre vir para a casa do Senhor, adorando, pulando, saltando de alegria, fazer igual esse paralítico. E Deus ele está esperando você orar para responder a sua oração. Quando você começar a profetizar palavras de vida e agir com autoridade no nome de Jesus, o seu milagre vai chegar. Amém? Aqui é meio xoxo, vou falar de novo. Deus está esperando você orar para responder sua oração. Quando você começar a profetizar palavras de vida e agir com autoridade no nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero o meu milagre. Tu falou que eu tenho direito, eu quero. Senhor, eu quero a minha bênção. Começa a cantar, começa a profetizar. Traz a presença do Senhor para tu. Uma hora ele vai falar, meu Deus do céu, esse meu filho é muito chato, vou ter que ir lá abençoar ele. 2017 é o ano do nosso milagre. Eu vou falar para vocês, 2016, passamos esse monte de crises, esse monte de problemas aí, né, no Brasil. E eu falo para vocês de carteirinha, foi um ano muito bom na minha vida. O Senhor, ele me deu, conversei com a minha pastora, o Senhor, ele me deu aumento no meu salário. No meio de uma crise, você chegar para o patrão e falar, eu quero tal, e o patrão quer. Daqui a pouco você vai, você ora, você profetiza e aquilo aí se concretiza. E eu determinei um valor e foi o valor. Eu falei, Senhor, eu não aceito, eu quero isso. A obra da minha casa, glória a Deus, ainda não acabou, mas já está do jeito que eu planejei. Então, assim, os meus milagres que eu consegui em 2016 e 2017 está aqui, ó, recheado. E eu não aceito menos do que isso, eu já falei para o Senhor. Porque eu não vou ficar sentado na cadeira esperando. Eu vou orar, eu vou falar e eu vou agir. E o resto eu vou deixar com o Senhor, está nas mãos dele. A direção está na mão dele. Mas a minha parte eu vou procurar falar. E Deus ele está esperando isso. E você vai ver que a partir do momento que você falar, que você orar e que você agir, você vai viver. Ah, gente, vamos fazer igual no cinema. Você vai viver? Quantos dias? 365. Mas isso aí está muito fraco. Vamos fazer de novo? Quando você começar a orar, falar e agir, você vai viver? Aleluia! Glória a Deus! A salva de palmas do Senhor. Amém?
abençoe. Ministério do Louvor, vamos adorar o Senhor.